Vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos numa série de estudos bíblicos. Falamos primeiramente do ouvinte ao pé do caminho, depois falamos do ouvinte emocional. E hoje nós vamos falar sobre, coloca aí o tema, Jorge, o cartaz aí para os irmãos acompanharem. Coloca aí. Está aí. Ouvinte dividido. É por isso que o pastor cantou aqui esse hino do ouvinte dividido, certo? E nós vamos falar sobre isso. Muito bem, vamos lá para o texto 7, verso 7, está aí. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Verso 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Muito bem. Meus irmãos, muito pesado isso. Nós vamos começar falando sobre o ouvinte dividido. Coloca ali na tela. Certo filósofo falou que nunca é bom a pessoa ser neutra. No português nós não temos, mas no grego nós temos um caso que é chamado neutro. É aquilo que na verdade fica no meio, é aquilo que você não sabe o que é, não se decide. A neutralidade, ela não é boa. Você sempre tem que decidir de que lado você está. De que lado você está? Quando nós colocamos aí esse aspecto do filósofo, você vê que Maquiavel diz isso, Sun Tzu na Arte da Guerra também diz isso. Então, quando você fica dividido, não é bom. Sempre é bom ou você dizer sim, ou então dizer não. Porque eu vou dar um exemplo. Quando você fica neutro, a pessoa que foi solicitar você, para outra função, ela não vai acreditar em você, porque você não era nem uma coisa e nem outra. Então, é bom você se decidir. É bom você dizer de que lado você está. E aqui nós podemos analisar, nessa introdução, que você tem que decidir, ou está na luz, ou está onde? Nas trevas. Ou está do lado do bem, ou está do lado do mal. Ou está do lado da direita. Aqui eu não estou falando de política, não. Porque tem um pessoal aí, ou logo vocês aí da internet, que gosta de cortar as partes. Aí complica. Aqui não está falando nem da direita, que eu estou falando não é da direita é direito literal mesmo. Isso. Tanto a minha direita como a esquerda, Jesus disse, né? Então, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Escutem bem. Quando vocês analisam, eu estou dizendo que você não pode ficar indeciso. Olha para mim aqui. Quando uma coisa não estiver dando certo na sua vida, na nossa vida, no nosso companheirismo, é melhor você dizer assim: siga ou para a direita ou siga para a esquerda. Amós 3:3, andarão dois juntos se não tiverem o quê? Não tem como. Olha, irmãos, é muito importante. Vamos começar seguindo aqui o raciocínio. No capítulo 13, verso 9 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão diz: olha o tanto de terra que há diante de nós. Eia, pois, olha aí, já está aí. Eia, pois, aparta-te de mim. Olha como isso aqui é lindo. Aqui é o patriarca Abraão dizendo para quem? Dizendo para o seu sobrinho, que era o Ló. Ele diz: olha, a terra é grande. Diga aí para o irmão que está ao seu lado: a terra é grande. Diga aí para ele: a terra é grande. Não briga não. Diga aí: não briga não. Não briga não. Olha o que tem de obreiro brigando por causa de igreja e tanta alma para ganhar. É ou não é? Olha para cá. O que tem, irmão, é por isso que às vezes eu começo a mexer com as coisas e aí o Espírito Santo vai mostrando para mim, eu não tenho culpa.
É porque é o seguinte, tem gente aí brigando por placa de igreja, brigando por cadeira. E aqui em São Luís, nós não temos, eu acho que não tem 2%. Tem de evangélico, mais ou menos? Tem mais? Quase 10. Ele está dizendo aí que tem quase 10. Ainda sobra 90. É só para vocês entenderem. Aí ficam brigando por causa de igreja, brigando por placa. Agora é o seguinte, se tu não está dentro daquela visão, cai fora. É assim ou não é? Por exemplo, estão trabalhando aqui conosco, estão servindo. Não, pastor Aziel, eu não concordo com a sua visão. Me deixa eu ir embora, a terra é grande. É assim ou não é? Vai para as Pedrinhas, vai para onde mais? Vai para o Iraque, a terra é grande. Mas tem coisas que não dá para a gente caminhar juntos. Olhe para cá. Tem irmão que, na verdade, eu não vou impedir ele de entrar no céu, nem ele vai me impedir. Só que tem pessoas que não dão para conviver comigo e nem eu com ele. É ou não é? E aí o que acontece? Para nós dois não ficar brigando, aí você diz, se tu escolher a direita, eu vou para... Agora não me segue não, vá ao teu caminho. Porque tem irmão que fica seguindo a gente ainda. Além de ser ruim, quer andar atrás da gente. Olha, ele diz, se tu fores... Olha... Irmãos, isso aqui é lindo. Isso aqui era o próprio tio, né? Dizendo para o sobrinho, meu filho, não dá para a gente viver. Não dá para a gente viver junto. Mas não vamos ter briga entre nós. É o seguinte, olha o tamanho da terra aí. Diga comigo, olha o tamanho da terra. Diga a igreja bem forte, olha o tamanho da terra. Olha o tamanho de São Luís. Olha o tamanho do bairro. Não briga não, meu irmão. Não briga não. Agora Abraão disse para ele, olha, aparta-te de mim. Nós dois não damos. Tu quer um espaço, eu também quero o meu. Tu quer criar gado, eu também quero. E tu já está grande e está tendo briga entre os meus e os teus pastores. Não vai dar certo. Olha aí a terrona. Agora eu vou te dizer, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. E se tu escolher a esquerda, eu vou para onde? Eu vou para a direita. Porque crente que tem certeza que Deus dirige a sua vida. Eita, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Olha para cá. Crente que tem certeza que Deus é quem conduz a sua vida. Tanto ele faz ir para a esquerda, como ele ir para... Quem conduz seus passos é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que Deus disse para Josué capítulo 1, verso 5 e o verso 8. Eu estou contigo e aonde tu botar o pé, eu vou na tua frente, rapaz. Quem tem a certeza que Deus é quem protege a sua vida. Então olha para cá, tu não precisas brigar. Pega na mão desse irmão aí e dessa irmã e diz, tu não precisa brigar. Deus está contigo? Deus está contigo? Pois se ele está contigo, se tu escolher a direita, então pronto. E deixa o ruim ir embora. É assim ou não é? Deixa ele ir embora. E aonde você for, Deus já vai na tua frente, abrindo o caminho, dizendo, eu estou contigo. É para te dar vitória. Irmão, esse negócio a pessoa diz assim, eu não cresci porque ninguém me deu oportunidade. Eu não cresci. Tu não cresceu porque Deus não te chamou, rapaz. Quando Deus te chama, se Ele te botar dentro do mato, tu cresce. Se Ele te botar na cadeia, tu cresce. A Bíblia diz, José desceu para o Egito, desceu para a casa de Potifar, abençoou a casa e desceu para a cadeia, e lá na cadeia ele era o quê? Abençoado. E subiu para governador e foi abençoado. Quando Deus vai na tua frente, aonde tu chega, é bênção. Então não tem essa de dizer assim, não, é porque não. Aqui está claro. Pronto. Agora é o seguinte, decida. Diga comigo bem forte, decida. Pronto. Se tu não gosta da Assembleia de Deus, sai da Assembleia de Deus. Vá para outro lugar. Tem muita igreja no Brasil e no mundo. É assim ou não é? Irmão, eu não sou muito a favor da doutrina da Assembleia de Deus. Não fica aqui dentro enchendo linguiça, não. Não fica no banco da igreja atormentando os irmãos. Aí pronto, eu vou para a Batista, pastor. Vá para a esquerda, não é assim? Eu vou para a Universal. Vá, nós não impedimos, não. Porque só é bom ficar aonde você tem paz e alegria do Espírito Santo de Deus. É assim. Não é desse jeito? Pronto.
Tem irmão que pensa que eu vou brigar. Um dia eu preguei que um irmão chegou para mim, aí o irmão disse: pastor Zé, por que o senhor não segurou ele? Botaram aí na internet. Eu não segurei, que eu não seguro ninguém, nem Jesus segura. Não é assim? Nem Jesus segura. Aí eu passei quase um ano dando estudo sobre adventismo. Aí quando foi um dia o irmão chegou: pastor Zé, eu me casei com a irmã da adventista e eu estou indo embora para lá. Mais de ano eu dando estudo. Aí eu disse: tu casou com a irmã? Pois pronto, pois vai, irmão, vai embora. Pronto, eu ia fazer o quê? Eu ia prender ele na igreja. Eu ia amaldiçoar ele. Quem sou eu? Não é assim? Pronto. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Pronto. Agora, o que eu quero dizer aqui esta noite, queridos, é que você tem que se decidir. Abraão disse: olha, meu sobrinho, aí é o seguinte, nós dois não damos para viver junto. Agora, segue teu caminho e eu vou seguir o meu. Pronto. O que eu quero dizer para vocês aqui é que não pode ter dúvida, não pode ficar dividido. Ou é ou não é. Quando você abre a sua Bíblia, 18:21 de 1 Reis, a Bíblia diz que Elias gritou e diz: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal vai. Elias não ficou: o Baal é vagabundo, o Baal não vale nada, porque tem crente que fica esculhambando os deuses dos outros. Não precisa tu esculhambar não, fala só do teu Deus, fala da grandeza do teu Deus. É ou não é? Prega o evangelho, rapaz. O Elias disse assim: vocês acham que Baal é Deus? Vai! Tu não acha que ele é Deus? Agora, se Deus é Deus, seguiu. E para acabar a conversa, para não andar, vamos para o monte. Reúne todos os teus profetas e eu vou te esperar lá. Aí pronto. E ele diz: e o Deus que responder? Eita, esse é que é Deus. Melhor do que a tua atacar deuses, é tu mostrar que Deus está na tua vida, te curando, te salvando, te libertando, te levantando, te erguendo e te dando vitória. A gente aí, olha, o que tem na internet de gente debatendo Deus, falando de Deus, e nunca viveu nenhuma experiência com Deus. É ou não é? Pronto, Elias não atacou ninguém. Aí pronto, ele deixou lá. Aí está aqui, bota a lenha, bota o novilho, cava o rego, não foi assim? E joga água, mas não meta fogo. O Deus que responder com fogo, esse aqui é Deus. Aí pronto, aí eles acenderam, aí eles clamaram, não deu nada. Aí vamos partir para outro ato, porque culto que não tem vida é desse jeito. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, senhores: o meu culto eu faço para um Deus vivo. Eu não entro aqui para um Deus morto. Eu não preciso me retalhar, eu não preciso gritar para sentir a presença de Deus. Eu já sei que Ele está em mim, eu já sei que Ele é grande. Quem tem certeza que Ele é grande? Quem tem, levante a mão e diga glória a Deus. Porque tem irmão que entra na igreja, ele quer que o pastor coloque um Deus cheio de sorvete, um Deus com baunilha, um Deus para ficar doce até que ele glorifique. Eu glorifico é porque eu já sei que ele fez os céus e a terra. Lá em Atos 17, quando o pessoal perguntou: que Deus tu prega, Paulo? Agnostoteou, ao Deus desconhecido. Ele disse: eu vou dizer quem é o Deus desconhecido. É o Deus que fez os céus e a terra. É o Deus que nele nos movemos, existimos e somos. Ele fez toda a criação. Esse é Deus. Quem tem esse Deus? Só quem tem esse Deus. Então tu não precisa eu estar aqui. Tem quem está sentindo. Quem está sentindo, tu já tem que entrar e dizendo: eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é, eu sei quem Ele é. Os profetas de Baal não sabiam, mas Elias sabia. Aí Elias ficou só olhando. Depois que eles começaram a se cortar, ele disse: não, clama mais alto, talvez ele está dormindo. Clama mais alto, talvez ele está viajando, foi para Dubai. Clama mais alto. Aí pronto, mas na hora certa ele sabia quem era. Ele não fez movimento, ele só disse assim: venha aqui que eu vou mostrar que há Deus em Israel. Só isso, irmão. Mandou jogar água para mostrar que o nosso Deus. Aí mandou foi encher o rego. Aí pronto, Senhor Deus, ele levantou a voz para os céus.
Está aí, pronto, né? Senhor Deus. Aí a Bíblia diz que antes que ele fechasse a boca, aí caiu fogo do céu, consumiu a água, a lenha, o novilho, e todos gritaram: Deus de Elias é Deus. Então, não fica com negócio não fica nessa indecisão. Aí o Josué também fez a mesma coisa. Josué chegou para a geração de homens ruins, de crentes ruins, e disse assim: olha, vocês não podem servir ao Senhor. E quando chega no versículo 15, 24:15, ele diz: porém, eu quero dizer, vocês decidem, porque os vossos pais que estavam daquém do rio, eles serviram aos deuses de lá. E também vocês servem aos deuses amorreus na terra em que habitais. Agora eu já me decidi com a minha família, eu e a minha casa serviremos ao... Quem já decidiu? Quem já decidiu? Olha para cá que eu vou dizer uma verdade. Quem já decidiu ficar do lado de Jesus, não tem negócio de ideologia de gênero. Quem já decidiu ficar do lado de Jesus, não tem negócio de bandeira essa ou aquela. Quem já decidiu, acabou a conversa, fechou a porta, Jesus entrou, e quem manda é Ele dentro da tua casa, da tua vida, da tua família, dos teus negócios. Aonde Jesus mora? Quem tem Jesus na vida? Então diga comigo, está decidido. Diga comigo, está decidido. Diga, está decidido. Então acabou. Acabou. Não precisa estar com esse negócio, pastor. E agora? E agora não tem mais negócio não. Já está decidido. Você escolheu. Pronto, escolheu ficar do lado de Jesus. Porque, irmão, não adianta. Quando você fica dividido, olha para cá. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: procuro eu agradar aos homens, persuado eu aos homens ou a Deus. E ele diz: se eu procurasse agradar aos homens, eu não estaria servindo a... É como nós também, pastores, senhores, aqui do Tirirical. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não tenho que viver meu ministério dividido. Às vezes tem um obreiro que tem a cara ruim e eu fico com medo dele, eu quero agradar ele, não agradar quem me chamou. Às vezes tem irmã que está no ciclo de oração, ou irmão que dirige a igreja, ou um trabalho, ele procura mais agradar os homens do que aquele que lhe alistou para a obra. Olhe para cá, não fica dividido não. Se a irmã não quer trabalhar para Jesus, deixa, é um direito dela. Se o irmão não quer trabalhar para Jesus, deixa, é um direito dele. Agora é o seguinte, não procure agradar em detrimento de Deus. Quem te escolheu foi Deus, quem te chamou foi Deus, e procure agradar a Deus. Mas não fica até a irmã casada. Irmã, Bíblia é Bíblia. Eu só gosto da Bíblia. Até a mulher casada. Paulo foi tão inteligente que ele diz em 1 Coríntios 7,34. Ele diz assim: a mulher solteira e a viúva. Olha, irmãs, viúva. A mulher solteira e as viúvas cuida como? Como foi que tu disse? Cuidem agradar a Deus. Cuidem agradar a... Porque ela não tem divisão de nada. Ela não está Agora, ele diz, mas a casada. Pronto, está bem aí. Olha, a diferença entre a mulher casada e a virgem. Olha aí, a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no... A moça, ela pode chegar aqui para a igreja e servir a Deus. Ela tem preocupação de acender a panela de pressão. Ela tem a preocupação de lavar a roupa dos meninos. E a viuvinha que já está aposentada, com o INSS dela garantida. Tem delas que se tornam fuxiqueira porque não tem nada o que fazer. E aí senta na porta da rua o dia todo. E Paulo diz que essas viúvas não podiam ser sustentadas. Olha para cá como é linda a Bíblia. Ele diz que a mulher solteira pode se dedicar mais. Até a viúva. Agora, a que é casada, ela está como? Dividida. A mulher casada, irmão, é um negócio pesado para a mulher casada. Eu estava meditando nesse texto aqui. Às vezes ele não para pensar. A mulher casada tem que fazer arroz. A mulher casada tem que ajeitar a casa. Mesmo ela tendo a funcionária, mas ela é quem diz onde é que limpa, é ou não é? A mulher casada organiza a roupa do marido, sim ou não? A mulher casada organiza a casa. E se tiver loja, ela ainda organiza a loja. Aí ela tem que ser santa para o Senhor, bonita para o marido dela, mãe para os filhos dela. E tem que ser avó para o neto dela. É pesado. Ainda tem um menino, ainda tem um marido. E se o marido for antipático? Porque tem marido que é antipático.
Ela faz um mingau, ele quer uma papa. Ela faz uma salada, ele não quero salada. É assim ou não é? Ela tem que estar dividida. Está aí na Bíblia, não sou eu não. Está na Bíblia. Agora deixa eu dizer uma coisa. Hoje à noite eu vou falar do ouvinte dividido. Isso está na Bíblia. Vamos lá, Jorge, coloca lá. Olha lá o texto que nós vamos. Ouvinte dividido. Como é esse ouvinte? Primeiro nós falamos, quem se lembra do primeiro ouvinte que nós falamos? Ouvinte ao pé do caminho. O segundo ouvinte emocional. E hoje o terceiro qual é? Ouvinte Vamos lá, diga bem forte. Qual é o ouvinte aqui? Eu quero ouvir bem forte. Qual é o ouvinte aqui? Dividido. Pastor, como é que o senhor... É o texto bíblico. Vamos lá para o texto. Vamos analisar. Olha o Mateus 13, 7. Vamos começar por aqui. E a outra caiu entre os espinhos. E os espinhos sufocou quem? A semente. Olhe para cá. Sufocou quem? Diga vocês bem forte. Sufocou quem? A semente. Semente do quê? Do trigo. Só que a semente não é a palavra. Nos dois casos, pastor Balbino, pastor Antônio Carlos, a semente perde para o espinho. Entendeu, pastor Douglas? Quando ele falou aqui é pesado, eu achei muito pesado essa análise. Porque a semente que cai entre os espinhos ganham a semente. Pode observar. E aí vocês podem observar qual é a primeira coisa que nós vamos ter aqui. A primeira coisa que você vai observar aqui é que esse terreno ele já está ocupado. E tudo que está ocupado não dá certo dois ficarem lá. É a lei da física, eu me lembrei dela. Dois corpos não ocupam o mesmo. Ou tu sai, ou eu saio. Jesus e o diabo não podem morar no mesmo apartamento. É ou não é? Por isso que meu pai contava que o marido mais a esposa brigando e o pau quebrando, ela jogando papeiro nele, e o homem passou no meio da rua, e aí os dois xingando, e aí tinha escrito lá na parede: nesta casa servimos ao Senhor. Aí o homem pegou um giz e botou, vírgula, está alugada para Satanás. Porque na casa que Jesus mora, demônio não tem vez nela. Na casa que Jesus mora, está lá em Mateus 12, ele amarra o valente, expulsa o valente, tira o demônio, e a casa fica pronta para Jesus morar e habitar nela. Só quem tem Jesus aí na casa, diga glória a Deus. Tem negócio de dividido não, meu irmão. Ou tu é ou tu não é. Esse aqui, a semente caiu. Mas ela caiu entre... Tem um problema. Como é que um semeador já vai jogar semente aonde tem? Ou seja, também o espinho estava na semente. É por isso que ele não viu. Ele pegou a semente e jogou, mas lá já tinha semente. Crente ruim não dá certo com crente bom, que envenena. Todas as vezes que eu vejo um crente saudável andando só com um crente ruim, não demora, ele fica do mesmo nível. Todo fuxiqueiro torna o outro fuxiqueiro. Por isso que a Bíblia diz: veja com quem tu andas. Não é assim? Aparta-te dele. Olha, irmão, isso aqui é sério. Se tu entra, olha para cá, se tu entra onde tem boca de fumo, e se tu ficar nela, tu vai ter que fumar. É ou não é? Não tem como. Ou tu entra ou tu sai. Agora observem bem que quando ele lança a semente já está lá, mas não é a semente do trigo, é a semente do quê? Do espinho. E aí quando você observa aqui, o que é? O espinho tem seus interesses. O interesse do espinho é a carne. O interesse do espinho é o mundo. O interesse do espinho é o pecado. E quando você atenta para isso aqui, começa a divisão.
começa essa divisão, porque os espinhos, nós vamos já falar, ele trata dos cuidados desta vida. E aí, quando esses espinhos entram, eles sufocam a palavra, e você não tem duas coisas. Olhem para cá para entender bem. Você não tem fidelidade, porque toda pessoa dividida não tem amizade dividida, você não tem fidelidade. Isso aqui é sério. Quando você vê uma pessoa, olha, eu sou amiga dela, mas eu também sou tua, eu não posso ficar só contigo, essa amizade não presta. Porque vai dar uma coisa, porque quem é espinho, irmão. Não muda não. Ou tu entra ou tu sai. E esse que não tem fidelidade, começa a divisão. E como não tem fidelidade, todo crente que não tem fidelidade não tem espiritualidade. Olha para cá, todo homem que diz que é de Deus e ele é falso, ele não tem espiritualidade. Todo obreiro, toda irmã, todo cristão que diz que é de Deus, mas é dividido, ele não fica. Ele não fica. Então perceba bem que aqui você pode observar que o solo está ocupado. E quando o solo está ocupado, já de outra coisa, não tem como a palavra ter efeito. Porque para a palavra ter efeito, é preciso esvaziar-se. Jesus disse em Mateus 16, 24, quem quiser vir após, faça o quê? Gálatas 2, 20, não vivo mais. Aqui com Cristo, ou tu se esvazia para ele entrar, ou o diabo te domina. Não tem essa não. É porque eu sou assim mesmo, pastor Zé, esse é o meu jeito. É o espinho velho dentro de tu. É porque eu não levo desaforo para casa. É o espinho do cão dentro de tu. E eu vou mostrar na Bíblia para vocês. Observem bem, quando a gente analisa esse texto bíblico, espinho fala de três coisas. Digam comigo, espinho fala daquilo que não presta, espinho fala daquilo que fura, espinho fala daquilo que castiga. Coloca aí, Jorge. João 19, 2, ele vai ler aqui. Só dando uma definição de espinho, eu vou já falar o crente espinho. Vai lá. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. Botaram o que na cabeça de Jesus? Ele carregava a cruz, mas o que a coroa ia fazendo? O que a coroa ia fazendo? Diga bem forte, a coroa ia fazendo o quê? Furando. Você quer saber quem é mais espinho? Vamos lá, coloca aí 2 Samuel, só para vocês terem uma ideia. 23, verso 6. Os filhos de Belial, coloca aí, olha aí, vamos lá. Porém os filhos de Belial, todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. O crente espinho, eu pergunto, quando você chega no pé do limão, que vai tirar o limão, você vai para o limão ou vai para o espinho? E se botar a mão no espinho? Crente espinho, meu irmão, não encosta nele não, que ele te fura. Vocês observaram que a palavra, ela não ganha do espinho? Você não consegue ganhar crente espinho. Estou logo dizendo para vocês, guarde isso hoje. Ninguém consegue. Olha, tem irmão que é crente aqui há 50 anos. Ele é ruim, do dia que ele entrou até o dia que Jesus ia buscar a igreja, ele vai ficar. Porque ele é um crente, ele só serve para furar os outros. E tem dele que tem dia que dá cada furada na gente, que machuca, que dói. Tem dia que ele vem com a historiona para você, é assim ou não é? Tem dia que ele vem com a facada. Tem dia que ele vê você alegre no culto, mas só para te entristecer, ele dá uma furada. É por isso que eu vou dar um conselho aqui para quem não quer ser furado. Efésios 6, coloca a coroa, a couraça da justiça. Nem a espada entra.
E tu vai passar no meio do espinheiro e não vai ser furado, porque você tem a justiça de Deus na tua vida. Mas cuidado com o crente espinho, irmão. Tinha um espinho na Bíblia, chamado Abimeleque, está lá no capítulo 9 de Juízes. Matou quantos irmãos? Diz. 70. Não foi 7 não? 70. Então crente espinho, a intenção dele é só matar. A intenção dele é só furar. Então, em primeiro lugar, veja que eles aqui estão dizendo: filho de Belial, ninguém pode nem tocar na mão porque ele te fura. Espinho fala de castigo, espinho fala de pessoas ruins, mas espinho fala de dificuldade. 15:19 de Provérbios, coloca aí. 15:19, vamos ver aqui. De dificuldades, como é que diz? O caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Aí pronto, o preguiçoso, tudo para ele é difícil. Aí, dificuldade. Então veja bem que o texto, ele está mostrando aqui para nós algo interessante. Volta lá para o texto, Jorge. Vamos lá para o texto. Vou seguindo aqui esse relógio que o dali está fora. Vamos lá. Olha aí. A outra caiu entre os espinhos. Cresceram. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Esse solo aí, era bom ou era ruim? Hã? Quem disse? Nélio, o solo era bom ou era ruim? O solo era bom. Qual era o problema do solo? Porque nós vamos falar na outra terça sobre o último ouvinte, mas esse aqui, porque você já me acompanhou, 2 tipos de terrenos. Quais eram os 2 tipos de terreno que nós falamos lá atrás? É o caminho velho batido, que não reage, é o caminho que tem pedras, ou seja, da incredulidade. Então, esses 2 caminhos não prestavam. Mas esse aqui, a terra era boa. Pronto, cresceu, a terra aí não era ruim. Às vezes a região é boa. Às vezes o bairro é até bom para morar, mas tem bandido demais. Às vezes o lugar vai dar uma grande congregação, mas não dá porque lá tem o quê? Espinho demais. E olha esse verbo aí, sufocar, olha aí. Esse verbo sufocar no original, vocês sabem o que ele quer dizer? Engasgar. Pega uma espinha de peixe. É esse o sentido do verbo aqui. Tu está comendo um peixe gostoso, mas se a espinha entrar, atravessar, tem gente que já morreu com espinha atravessado, engasga. O que tem de crente vai engasgar. Esse verbo sufocar, engasgar, se engasga até com água. Tem irmão que se engasga até com água. Eu conheço muitos aqui. Qualquer coisa se engasga. Que irmão, bate aqui nas minhas costas, está morrendo. Se engasga com tudo. E essa expressão aí, engasgar, afogar, é que, olhe para cá, o espinho vai engasgar a palavra. O espinho vai sufocar, vai naufragar. Não fique com o espinhento. Ele vai fazer você engasgar. Vocês sabem o que é sufocar? Tirar o ar. Ele vai deixar você sem ar, sem fôlego, sem respirar. A palavra está lá, mas ele sufoca, engasga. Eita, irmão, ou você se torna um ouvinte decidido, ou se você for um ouvinte dividido, eu vou já mostrar isso aqui para vocês, você vai se engasgar. Coloca aí 1 Timóteo 1,19, leia aí. Olha o que aconteceu com esse rapazinho aí que Paulo disse. Coloca, se engasgou. Se engasgou. Vamos lá. Como é que diz?
conservando a fé, conserva a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. se afogaram na fé. Ou seja, é o mesmo sentido que aparece aqui em Mateus 13:7. O que tem de crente que já se afogaram, que já morreram. Tem crente que não sabe mais nadar no mar desta vida. Tem crente que anda se engasgando com tudo, se engasga com a teologia da prosperidade, se engasga com movimentos de fé, se engasga com doutrinas erradas. Então não tente morar aonde tem espinhos. Não tente ser vizinho de quem é espinho. Agora vamos lá para o 22. Olha o 22. Coloca aí, Jorge, o 22. Veja bem, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve ele ouviu a palavra. Agora, se vocês analisarem, tem 3 coisas simples que vão atrapalhar a semente. Quando você pega essa expressão aí dos espinhos, você vai ver isso claramente. 3 coisas bem simples. Bem simples. Às vezes a gente pensa que o que sufoca o crente, engasga, é só o adultério. A gente pensa que só o que engasga o crente é a falsidade. Mas nesse texto, o espinho fala de 3 coisas. A primeira, ele fala da preocupação. Diga comigo, preocupação. Diga bem forte, preocupação. Diga comigo, negócios, prazeres. Você sabia que até a sua chácara pode fazer você perder o céu? Nesse texto aqui, por exemplo, Jesus disse: sufoca a palavra. Olha o 22. Mas os cuidados deste e a sedução das sufocam. Ele falou, a mulher derruba, foi assim? Ele falou, o diabo derruba, foi assim? 3 coisas. A primeira que eu estou citando aí é coisa simples. Eu quero dizer para os irmãos que nós temos que ter cuidado com as sutilezas de Satanás. Nem sempre o diabo vai usar uma coisa terrível para te derrubar. Às vezes ele vai usar o que tu tens. E eu vou dizer agora uma outra verdade. A igreja está se perdendo na sua instituição e nas suas funções e deixando de lado o que é essencial. Eu vi isso agora quando eu cheguei aqui. A Bíblia diz que a igreja, em Atos 6, estava tendo um problemazinho. Qual era o problemazinho da igreja lá? Era só uma brigazinha mas essa brigazinha, que era uma questão social, os apóstolos entenderam que se eles entrassem nela para se dedicar em servir às mesas, ele ia fazer da igreja só uma instituição social. É por isso que lá em Atos 6:3, ele diz, nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Era uma coisinha tão simples, era uma coisinha tão normal, mas aquela coisinha tão normal ia criar um maior problema na igreja. Causar um embaraço na igreja. Então olhe para cá, essa tua preocupação. Tem irmão que a preocupação dele vai sufocar a palavra na sua vida. Tem irmão que na sua vida os negócios vão sufocar a palavra na vida dele. E tem irmão que na vida espiritual os prazeres vão sufocar a vida dele. Então, 3 coisas que vão atrapalhar a semente, que são espinhos. Qual é a primeira? Preocupação. Tem irmão que não dorme de noite porque não vendeu bem hoje. Tem irmão que não vem mais para a igreja porque ele está preocupado com a loja dele. Tem irmão que deixa de orar e serve ao Senhor porque está preocupado com a chácara dele. E olhe para cá, quem está dividido não pode servir bem a Deus. Se o teu coração é dividido com as coisas desta terra, você não pode ser um bom crente na casa de Deus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Prestem bem atenção. Quando você pega essa palavra, os cuidados, marca ela aí, Jorge. Os cuidados é a ansiedade. É a ansiedade.
Os cuidados desta vida fala de ansiedade, fala de distração. E vocês querem saber o que a ansiedade faz? Olhe bem aqui o que eu quero dizer de Deus para esta igreja esta noite. A depressão, ela começa com um desses fatores, a ansiedade. Pessoas que sofrem demais por coisas que vão acontecer no mês que vem, mas ele já está sofrendo hoje. Ele sofre antecipado. E aí quando ele vem para a igreja, ele não se concentra no culto. Tem aqui o psicólogo, ele não se concentra, não é assim? E quando você não se concentra, aí você quer, e como não realiza, essa ansiedade, essa intranquilidade. Mateus 6, 25, coloca aí na tela. Olha o recado de Deus aqui esta noite. Olha o que Jesus disse, como é que ele fala? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Olhe para cá, não se preocupe com a sua vida. Quem tem certeza que Deus é que cuida da nossa vida? Só quem tem, diga glória a Deus. Olha para mim aqui, ó, deixa eu dar um recado aqui. Deus é quem cuida. Ontem eu estava em um local e eu cheguei naquele local e eu achei muito interessante. Eu contei para minha esposa. Eu cheguei naquele local e um homem me parou e disse: pastor, o senhor está visitando São Luís? Eu disse: não, rapaz, eu moro aqui. Foi num restaurante. Ele disse: o senhor mora aqui? Eu disse: eu moro aqui. Ele disse: pois tá bom, deixa eu lhe contar uma experiência. Eu morava com a minha avó aqui. Eu vim do interior, morava aqui. E quando, pastor, eu cheguei aqui, ela crente dizia para mim: meu filho vai ser crente. Aqui é perigoso, nesses bairros. E ele disse: não, mais na frente eu vou, mais na frente eu vou. E um dia ele disse que ia passando, já tarde da noite, passou em uma rua aqui em São Luís, muito escura, cheia de prostíbulo. E ele disse que antes de entrar na rua, uma pessoa pegou um livro evangélico e deu para ele, evangelizando, deu para ele. E ele pegou e botou dentro da sacola. Quando ele foi andando, ele disse que de repente veio um homem de moto. O homem ia e voltava. Aí ele disse que olhou para aquele homem e fez assim para ele, com as mãos, como se ele estivesse dizendo: o que é? Aí o homem parou a moto e puxou uma 765. Aí ele disse: é porque é o seguinte, eu fui contratado para matar uma pessoa aqui nesse bairro, e a tua cara é a cara dele, o teu cabelo é o cabelo dele, mas eu não vou te matar porque ele não tem filho, e tu está com teu filhozinho aqui do teu lado, por isso que eu não vou te matar. Ele disse: pastor Ziel, eu voltei para casa me tremendo, e ele ainda disse assim: corta esse teu cabelo, ajeita ele, porque senão o outro te mata. Aí ele disse: pastor Ziel, e o senhor quer saber o que acontece? Eu disse: quero. Eu não era casado, eu não tinha filho, pastor. Eu disse: irmão, não me diga isso, irmão. Pastor Ziel, eu não era casado, eu não tinha, e Deus fez aparecer um meninozinho do meu lado segurando da minha mão estava solta, pastor Ziel. E o pistoleiro disse para mim: eu não vou te matar porque tu está com teu filho e o outro não tem filho, então não é você. Aí ele disse que quando chegou em casa contou para a avó, e ele disse: pastor Ziel, e hoje eu sirvo a Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador da minha vida. Quem crê nesse Deus que protege, diga comigo: Deus é quem cuida da nossa vida. Oh, glória a Deus. Não ande ansioso por nada, meu irmão. Olha, eu vou te dar um conselho aqui: joga essa tua vida nos braços de Jesus, que Ele é quem cuida. Olha para mim, tu pode ter o melhor plano de saúde, garante tua vida? Eu tive um professor que ele não usa plano de saúde. E eu disse: rapaz, não usa não. Ele disse: Deus é quem cuida da minha vida, na hora que Ele quiser Ele me leva. Tu pode ter o melhor plano de saúde, tu pode botar cachorro grande na tua casa, tu pode botar cerca elétrica, tu pode botar despertador. Um dia desse eu vi aí no Jornal Nacional uma casa que tinha mais de 10 pitbull e o ladrão entrou.
Jesus está dizendo aqui para nós, olhe para mim, olhe para cá, quem quer servir a Cristo de verdade, sirva a Deus de coração e deixa a tua vida com Ele, rapaz. Quem cuida da tua vida é Ele, quem guarda é Ele, e quem te dá vitória é Ele. Meu Deus, aí a irmã fica toda hora se apalpando, e se aparecer um caroço aqui, aí ela fica morrendo, é assim ou não é? Meu Deus, meu pai morreu de coração, o meu avô também, será que eu não vou morrer? Qualquer coisinha já fica, bota a tua vida na mão dele, bota a tua vida na mão dele, bota a tua vida, não andeis ansiosos por nada. Na hora que começa a se tremer, começa a respiração ficar ofegante, eu vou morrer, te aquieta e diga, se eu morrer, é de Jesus Cristo, mas eu estou bem aqui, quem cuida é Ele, quem ampara é Ele. Vira para o teu irmão e segura a mão dele e diga, rapaz, quem cuida da tua vida é Ele, diga aí para ele, sacode ele, é Ele, diga, é Ele, é Ele. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje, irmãos, cantam tudo. E se você não tiver cuidado, você pronto, você não vive não. Toda hora você escuta notícia ruim. É assim ou não é? Toda hora, aí você vai, pronto. Toda hora. Eu fui agora lá no velório do cantor J. Martins, e quando eu entrei, irmão, estava tudo cheio. Porque lá não tem as pastor Antônio Carlos estava lá, não tem as salas, pronto, cada uma tinha e eu disse, meu Deus do céu, aí se tu entra, se tu ficar mole, irmão, pastor é negócio sério, aí pronto, aí eu passando, eu disse, daí, quem é que eu gosto de perguntar, e esse aí, esse é lá do bairro fulano e tal, aí pronto, aí eu cheguei no outro, estava lá o da irmã, que também faleceu, lá de São Luís, o filho dela que é pastor, né, estava lá, eu disse, irmão, o que tu faz aqui? A mamãe morreu, pastor. Eu disse, rapaz, também, pronto, aí eu me virei no outro, aí o outro, não, aqui também está tendo velório, eu fui para esse daqui, está tendo outro velório, eu fui para esse daqui, pronto, aí eu entrei logo onde ele estava lá. E aí se você não tiver estrutura, quem cuida da nossa vida, irmão, é Ele, é Deus. Bota a tua vida na mão dele, Ele é quem te sustenta. Então olhe para cá, os cuidados desta vida, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tua chácara não pode te dominar, a tua casa não pode te dominar, o teu dinheiro não pode te dominar. Mateus 19, 24. Jesus deixou isso bem claro para o jovem, e ele disse aos discípulos, aqueles que possuem riqueza, dificilmente entrarão no reino dos... É mais fácil passar um camelo pelo fundo. Por quê? Porque confiam na riqueza, depende delas. Tem irmão aqui que se pudesse ele dormia com a moto dele dentro da rede. Um dia eu fui com um irmão para uma festa, mais um irmão, e quando eu cheguei lá, ele tinha comprado um S10. E aí nós deitados na rede, aí ele levantava de vez em quando. Eu disse, irmão, o que é que tu tem? Tu está com problema de próstata, para urinar lá fora? Ele disse, não, é porque meu carro está lá, pastor, e eu estou sem dormir. Não tem alarme meu carro. Eu disse, e aí o que é? Vai que rouba ou que risque, pastor. Os malandros, porque na casa que nós estávamos da irmã, não tinha garagem. Veja o que um bem material faz. Os cuidados deste, às vezes é só um pequeno prazer. Tem irmã aqui que não tem tempo para vir para a igreja. Tem irmã aqui que ela sente dores nas pernas, mas ela passeia no shopping todo dia sem sentir uma dor. O dia todo. Tem deles aqui que se você fizer uma programação do Neemias, ele não vai nem que rache, mas na hora que é um comício político, a bandeira está dentro e ele rasga. São os cuidados desta. Nunca coloque nada acima do teu Jesus. A prioridade é para Ele. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Olha para cá, Tiago 4,4. Aqueles que se tornam o quê? Amigos
do mundo constitui-se o quê? Então pronto, irmão. Pastor Zé, o senhor está dizendo que eu não posso ter uma Hilux, o senhor pode ter até um SW4, pode ter até um avião. É assim ou não é? Você pode ter uma casa de luxo, sim ou não? Sim. Mas não ponha ela onde? Pronto. Diga para o irmão que é espinho. Olha, irmão, Jesus vai voltar e eu vou deixar essa casa para tu. Não é assim? Aí tu fica com o diabo aí na grande tribulação e nós vamos embora. Não é assim? Ele não quer nem casa, ele não quer nem carro. Olha para cá, não pode estar dividido. Levante a mão comigo e faça assim: não posso estar dividido. Diga bem forte: eu não posso estar dividido. Diga, irmão, bem forte: eu não posso estar dividido. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois. Eita glória. Ou há de se dedicar a um e desagradar o outro, ou há de amar um e aborrecer o outro. Ninguém pode servir a Deus e a mamon. Não veio o pastor aqui, não contou? Que um irmão, foi pastor Samuel. Cadê ele? Parece que foi ele que contou. Que o irmão chamou para ir orar pela uma pessoa, não foi tu? Aí pronto. E ele saiu, pegou o carro, disparado para ir orar. E era o quê quando tu chegou lá? Foi um pastor aqui. Era um cachorro, não foi? Era um cachorro. Como era o nome do cachorro? Ah, foi, né? Era o cachorro, como era o nome dele? O nome do cachorro? Era, ele falou. Porque ele não está lembrado dele, né? Aí ele contou aqui, quando tu chegou lá, pegou o carro, aí foi lá correndo para atender o irmão. Era tipo o nome de uma pessoa, né? Aí quando chegou lá, ele não desespero, quando chegou lá era o cachorro. Irmão, o que tem de crente hoje que está louco pelas coisas do mundo. Mas eu ainda louvo a Deus que aqui na igreja tem crente que a prioridade é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eita glória. Eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui para os senhores e as senhoras. O nosso amor por Cristo é maior do que a nossa casa, sim ou não? É por isso que Jesus disse: aquele que não deixar casa, vamos lá, aquele que não deixar casa, aquele que não deixar filhos, aquele que não deixar esposa, aquele que não deixar terra, por amor de mim. Está lá em Lucas 14, não é digno de mim. Ame a Deus. Olhe para cá, aprecie suas coisas. Se o irmão puder comprar uma moto bonita, compre, meu irmão. E se tu puder botar ela lá na sala, pronto, pode até olhar. Oh meu Deus, eu te agradeço, Pai, por essa motona, né? Oh, motona bonita, rapaz, Jesus é bom para mim. É assim ou não é? Comprou uma SW4, tu trabalha, comprou uma bichona bonita. Não é pecado não, irmão, porque tem crente que tem inveja um do outro. Aí ele não consegue nada na vida. Aí ele fica: eu mesmo não quero as coisas do mundo, que Jesus está voltando. Tu não quer porque tu não trabalha. Deixa de inveja, invejoso. É assim, é um bocado que anda com isso. Conheço muitos crentes que não cresceram, aí não ganha nada. Aí vê o outro irmão trabalhando e crescendo. Eu mesmo não quero essas coisas. Jesus está voltando. A nossa volta de Jesus não pode ser uma fuga. Nós não temos a volta de Jesus como fuga. Nós não temos a volta de Jesus como escape. A volta de Jesus é uma decisão que nós optamos em servir a Ele. É assim ou não é? Pronto, tem irmã que ela não nasceu bonita, aí ela também quer falar a outra: é bonita desse jeito, mas se tiver em pecado, Jesus não leva para o céu. Não, deixa a irmã aproveitar a belezinha dela também. Pode estar andando não. Pronto. O irmão é feinho, irmão é feinho. Mas lá no céu, irmão, foi um pastor. O irmão chegou na igreja, aí um pastor: mas é feio. Disse para o irmão: irmão, você é feio, irmão. Aí na hora que ele foi pregar, ele disse: irmão, está aqui esse irmão, ele não tem aparência bonita, mas quando Jesus voltar... Não, para com isso, irmão. Não dá com essa não, né? O que eu quero dizer aqui para vocês: céu não é fuga para nós. Céu é uma promessa de vida eterna. Quem acredita, diga glória a Deus.
Coloca na tela, Jorge. Vou encerrar com isso aqui. 1 Timóteo 6, 17. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, coloca aí na tela. Olha aí. Vamos ler toda a igreja junto. Vamos lá. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham aonde? Mas no Deus que o quê? Olha para cá. Deus está proibindo a riqueza. O que Ele está proibindo aí? Ele está proibindo colocar nela a nossa. Mas olha o que Ele diz. Ele é quem nos dará as riquezas para delas. Pronto. Tem uma fazenda de 10 mil cabeças de gado. Oh, rapaz. O nome do cachorro era Maju e eu pensei que era uma pessoa. Maju. Como era? O nome do a irmã me ligou tantas horas da noite que o cachorro dela estava passando mal. Ela ligou para mim tantas horas da noite e disse assim: pastor, que Maju está passando mal. Tem como o senhor passar aqui? Aí eu peguei o carro desesperado, estava dormindo, peguei o carro de madrugada e corri para lá, porque eu pensei que Maju, pensei que era uma criança, né, alguma coisa assim. Cheguei lá, era um cachorro, era uma cachorra chamada Maju. Tá aí. Mas não é pecado você criar seu animalzinho, né? Cuidar dele. Não é pecado não, irmão. Não é pecado não. Você ter seu animalzinho, seu gatinho, gostar dele, de um cachorrinho, não é assim? Pronto. Um dia eu cheguei na casa do irmão, aí eu me sentei, era até num comércio. Aí eu me sentei, aí ele disse: pastor, cuidado aí com o João. Eu disse: que João, irmão? Aí eu olhei assim, por debaixo das madeiras, era uma jiboia. Eu disse: vixe. Aí, irmão, tem crente, né? Tem deles que cria tudo, irmão. Então não é pecado, não é pecado. Eu só estou dizendo que não pode amar demais essas coisas. Olha para cá. Não ponha. Você pode ter a fazenda. Diga aí, você pode ter uma boa fazenda, sim ou não? Pode ter uma boa terra, sim ou não? Mas tudo que Deus te dá, não se preocupe. Quando Jó perdeu tudo, ele colocou o coração nisso. Não, nu eu vim, nu voltarei. Ele me deu, ele tomou, e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pronto, a tua casa é bonita, mas aí pronto, Jesus aqui, eu não tenho um negócio de, se Jesus voltar agora, tem irmã que diz: essa casa é tudo na minha vida, pastor. Já é bom Deus destruir ela. Quando a casa já se tornar tudo para a tua vida, acabou tudo para você. Se eu perder esse emprego, eu morro. Pois já está morto faz tempo. Porque você está tendo mais amor às coisas. A Bíblia diz em 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem as coisas. Se alguém amar o mundo. Agora quando ele vai para o 16, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência, e a soberba, e a concupiscência. Pronto, olha aí. E aí ele diz: tudo passa. Irmão, olha para cá. Tudo no mundo passa. Nesse livro que eu escrevi aí da escola dominical, eu falo o seguinte: o mundo passa do modo físico, e o mundo vai passar pelo julgamento. Então, do modo físico, tem irmã que aí você olha, aí você diz: meu Deus do céu, não acredito que a irmã fulana, eita, mas era uma mulher tão bonita. Não tem isso? Irmão, o mundo passa. Mas o irmão era tão bonito, irmão. Pronto, um dia desse eu estava vendo as fotos de umas pessoas, meu Deus. Passa, meu Deus, é ele mesmo. É ele, irmão. Pronto. O mundo, então não foba não, minha irmã. Eu vou te dar um conselho aqui esta noite. Viva a tua vida para Deus. Essa tua belezazinha vai embora. Essas tuas colchonas grossas vai ficar só o palitinho. Glorifica a Deus enquanto tu pode. Glorifica a Deus enquanto tu tem vida. Quem glorifica a Deus? Glorifica a Deus com o que Ele te dá. Eu fui orar pelo empresário, e eu encerro com essa. Fui orar pelo empresário, um homem rico, era um homão ricão, lá no São Domingo. Quando eu cheguei lá, que eu bati na porta, o homem disse: pode entrar. Aí quando eu cheguei, estava um bolinho de homem, bem pequenininho.
Aí eu disse, mas eu não acredito que esse é o fulano de tal. Era, de tanta doença, aí ficou só um bolinzinho. É assim a tua vida. Então deixa de besteira, eu vou te dar um conselho aqui esta noite. Se tu tem casa, se tu tem carro, se tu tem dinheiro, sirva a Deus e goze destas coisas e joga no santuário. Joga no santuário, porque tu não vai levar nada. Tudo se acaba aqui, meus irmãos. Agora tem uma coisa que vai continuar, é o nosso espírito. E quem fez o bem vai ressuscitar para a vida eterna. Quem glorifica a Deus, quem pode dizer glória a Deus? Coloca aí, Jorge, na tela, o resumo aqui para os irmãos. Então, o ouvinte dividido tem 3 coisinhas na vida dele, pode passar. A primeira coisinha é que o ouvinte dividido, ele não tem, porque ele é dividido com o quê? Com as coisas. E olha para cá, irmão, tem crente até aqui na igreja que ele é como a Marta. Jesus está no culto e ele está pensando no feijão. É ou não é? Está no culto e ela está pensando na beleza dela. Tem irmão aqui que está no culto, irmão, tem muitos cultos nossos que não estão prestando hoje, que tem irmão que está aqui no culto e ele está resolvendo coisa da faculdade dele. Tem irmã aqui no culto que está olhando, eu já vi uma, eu estava no culto e eu estava, a irmã, eu aqui atrás e ela na frente, e aí ela olhando peça de roupa. Meu irmão, no culto. Tem muitos, aqui tem. Aí elas ficam, pronto, botando. Porque ela não tem uma. É tipo um negócio que ele pega e bota uma roupa na mulher. Tira a roupa e bota uma roupa. É um aplicativo, né? Aí eu vi ela só no culto, com um bloco na boca. E mudando, eu disse, eita desgraçada. Na casa de Deus. É ou não é? Na casa de Deus, olha para cá. Quem ama a Deus de coração não é dividido. Já entra aqui é para adorar Ele em espírito e em verdade. Olha para cá, igreja. Jesus não quer teu feijão. Jesus não quer tua loja. Ele quer você. A Bíblia diz que a Marta está lá em Lucas. Está aí, ó. Lucas 10, 41, 42. Ela diz, Senhor, tu não sabe que aqui está minha irmã? E ela não se preocupa, eu quero fazer a melhor comida. Não foi assim? O que foi que Jesus disse para ela? Marta, Marta, tu está dividida, Marta. Olha aí, tu está dividida. Só uma coisa é necessária. Oh, glória a Deus. Irmãos, olhe para cá, não tem como você sentir poder de Deus se você entra aqui pensando nas tuas provas de amanhã, se você entra aqui pensando no teu comércio, se você entra aqui pensando na peça do carro que quebrou e tu tem manda buscar em Fortaleza. Deixa esse teu carro, vem para lá. Entra na casa. Olha, o pessoal dizia assim, as igrejas antigamente eram mais avivadas. Era porque os crentes eram desapegados às coisas materiais. Era ou não era? Hoje todo mundo quer morrer sabido, todo mundo quer morrer advogado, todo mundo quer morrer psicólogo. E aí é pouco tempo para Deus. Nós estamos escolhendo a parte da Marta. Não queremos mais ficar aos pés de Jesus. Mas eu ainda vejo que aqui e acolá você encontra um crente como Maria, que escolhe a melhor parte. Eita glória! A tua irmã escolheu a melhor? Me parece que é João 6,27. Trabalhai pela comida que não perece. Olha aí, oh rapaz, lá em cima. Trabalhai não pela comida aqui, mas pela comida para a vida eterna. Eu pergunto, o maior banqueiro do mundo, ele vai para o céu se ele não aceitar Jesus? Então ele está trabalhando pela comida que perece. O maior psicólogo do mundo, se não aceitar Jesus, está trabalhando pela comida aqui. E aí tu também, se tu ficar só apegadozinho no teu comércio, tem irmão aqui que na escola dominical, ele não vem mais culto. Já tem até pastor também que para fazer o gosto do cliente, ele diz, eu não vou ter escola, porque nós temos o culto, não sei, já botamos na semana, e domingo o irmão vai para a chácara dele. Vai para a tua chácara. Quando você está doente, eu duvido se tu vai para a tua chácara. Eu quero dizer uma coisa, a coisa mais interessante é tu botar a tua vida nas mãos de Deus.
1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Pronto, irmão. Coloca lá, Jorge. Vamos lá. Então, não tem fidel ali. Pronto, o ouvinte dividido, ele é dividido porque o solo já é ocupado. Quem manda nele é o programa Fazenda. Como é o nome do outro? É o Big Brother. Um dia uma irmã entrou aqui, até membro mesmo da igreja aqui nossa. Estou tão preocupada porque eu acho que quem vai ganhar é o fulano, vai para o paredão. Eu disse, paredão. Nossa, daqui, eu acho que a fulana hoje, tentei, vai para o paredão. Eu disse, rapaz, sei não, se eu pudesse eu tirava ela daquele paredão, mas ela vai para o paredão. Não sabe o versículo da Bíblia, mas sabe o nome. Tem irmão aqui que sabe o nome da seleção todo dia, ele escala. Mas se você perguntar o nome dos 12 discípulos, ele não sabe. Da novela sabe de tudo. Ou seja, é um solo o quê? Ocupado. E solo ocupado não tem como Jesus mandar nele. Porque é o teu sistema velho, é o teu pecado velho. Agora, para Jesus te fazer uma nova criatura, tem que desocupar o solo. E aí ele vai colocar a vida dele dentro de você. Coisa boa. Terceiro, vai, Jorge. Ouvinte dividido é o quê? É o quê? E aí quem é distraído é dominado por duas coisas. Quais são as duas? Ansiedade e o que mais? Falsidade. Tem muitos... Olha, irmão, tem irmã que chega aqui, aí pronto, é toda distraída, não ora, não lê Bíblia, nem nada. Como é que Deus vai te abençoar? Irmãos, Deus só abençoa quem tem sede pelas coisas dele. Quem tem sede, vem a mim e beba.